muitas vezes reclamamos de pequenas coisas, mas não vemos tantas coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor abençoe a minha vida, que eu não fale aqui de mim mesma, fale somente do Senhor. Que as pessoas que estão aqui para ouvir possam ouvir o que elas precisam e aprender assim como eu aprendi com esse tema. É isso que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, boa noite a todos. Então, o tema que vamos falar hoje é sobre um tema muito importante que faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo precisa disso. Não existe ninguém que não precise. E é sobre a amizade. Se nós formos pesquisar no dicionário, a amizade quer dizer um sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas e entidades. Quando nós pensamos sobre amizade, muitas pessoas têm uma visão diferente sobre a amizade, né? Primeiramente, nós temos que pensar na nossa amizade com Deus. E nosso fruto da amizade com Deus, nós vamos conseguir fazer amizade com outras pessoas. Mas, para sermos amigos de uma pessoa, a gente precisa de quê? A gente precisa conhecer, certo? Não tem como eu ver uma pessoa assim de primeira e já ser amiga dela. Não tem como. Então, nós precisamos conhecer, temos que conversar com ela, que faz parte do conhecer. Nós precisamos passar tempo, dizer não às nossas próprias vontades. Muitas vezes o tempo que nós estaríamos fazendo outras coisas, nós ter tempo com essa pessoa e ajudar ela e muitas outras coisas que tem incluso na amizade. Mas para sermos amigos de Deus, existe algo diferente? Com Deus? Não. Para nós sermos amigos de Deus, nós precisamos conhecê-lo. Para a gente conhecer Ele, a gente precisa o quê? Conversar. A gente precisa passar tempo com Ele. A gente precisa aceitar a ajuda dele. Na Bíblia, há algumas histórias marcantes sobre a amizade. Entre elas estão Davi e Jonatas, Abraão e Ló, Noemi e Ruth. Davi e Jonatas. Em 1 Samuel 18, verso 1, se vocês quiserem abrir, está em 1 Samuel 18, verso 1. Conta um pouquinho sobre a amizade entre Jonatas e Davi. Diz assim: Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como a si mesmo. Então a gente viu esse passo, que a gente viu nisso, que para a gente fazer amizade com uma pessoa, a gente precisa amar ela como a gente mesmo. Agora, Abraão e Ló. Apesar de Abraão ser parente de Ló, não era apenas um carinho de família. Tanto que Abraão deixou que Ló escolhesse o lugar em que ele moraria primeiro.
Vamos ler em Gênesis 13. Vamos ler Gênesis 13. Que diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito, para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul de Betel até o lugar onde a princípio estivera sua terra, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e terra. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a esquerda, irei para... Então ele disse que se Ló escolhesse para a esquerda, ele iria para a direita. Se Ló escolhesse a esquerda, ele iria para o lado contrário. Então Ló levantou os olhos, o verso 10, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em voar. Então Ló, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Ló escolheu morar para o lado de Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse a Abraão depois que Ló se apartou dele e disse assim, está escrito no verso 14: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então aqui nós vemos que Abraão, ele amava muito a Ló. Ele tinha uma amizade íntima com Ló. Então ele não queria causar brigas. Ele não queria que continuasse, na verdade, causando brigas. E isso é um ato, que Abraão fez com Ló. Também em Gênesis 14, verso 8 e 16, relata a história de que Ló foi levado cativo e Abraão o resgata. E em Gênesis 18, versos 16 a 33, Abraão ele pede ao Senhor para que poupe as pessoas justas de Sodoma e Gomorra. E por fim só tinha Ló, a esposa e 2 filhos. Então nós vemos aqui que também faz parte da amizade a intercessão. Nós oramos pela pessoa que nós estamos fazendo amizade. Agora vamos falar sobre Ruth e Noemi. Essa amizade na Bíblia entre a nora e a sogra mostra a fidelidade de Ruth em cuidar de Noemi, mesmo que ela não tinha nada para oferecer. Noemi perdeu o marido e depois os filhos, e o que havia restado era apenas as suas noras, mas não podia mantê-la para ela mesma, porque ela não tinha nada para oferecer. Ruth, porém, ela decidiu ficar com Noemi. E as duas cuidavam uma da outra, e Deus guardava a ambas.
Em Ruth 1, verso 16 e 17, quem quiser pode abrir a Bíblia. Diz assim: disse, porém, Ruth. Primeiro vamos entender aqui o contexto da história de Ruth. Como disse anteriormente, Noemi tinha ficado viúva e sem filhos. Então houve fome e ela tinha que ir para a cidade dela. Então ela falou para as noras dela irem embora, né? Voltar para a família delas. Só que a Iorfa, né? Que era a outra nora dela, veio jurada e foi embora. Porém, Ruth se apegou muito a ela. E disse assim, onde está escrito o verso 15 de Ruth 1. Por isso Noemi disse, 16 na verdade. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que te abandone e deixe de servir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que eu pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, o outro tanto, se há outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Então a gente viu aqui também nessa história que Noemi gostava, creio eu, muito da sua nora, mas Ruth tinha um carinho muito maior, não digo muito maior, mas tinha um carinho muito grande por Noemi. Então ela falou assim, por mais que você não tenha mais filhos para me ser de esposo, eu vou ficar com você pro resto da sua vida. Agora, tem um bônus. Tem uma pessoa, dessa pessoa a gente não poderia deixar de falar. Que desse melhor amigo a gente não pode deixar para trás. Esse daí a gente não pode viver sem ele. É Jesus. Ele é o único que satisfaz todos os nossos desejos. Ele sabe o profundo do nosso coração. Ele sabe realmente o que a gente sente. Ele conhece o que a gente pensa, muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, ele sim é uma referência de amor. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele passava tempo com as pessoas. Ele conversava com elas. Ele comia com elas. Ele orava com elas. E muito mais. E nós, o que estamos fazendo por nossos amigos? E você? O que você tem feito sua parte como amigo? Todos nós temos amigos, não temos? O que você está fazendo por ele? O que Jesus faria no seu lugar? O que você tem feito como membro dessa igreja? Muitas vezes a gente quer coisas a mais, mas nós mesmos não estamos fazendo. Nós queremos que outras pessoas façam no nosso lugar, mas nós temos que dar o primeiro passo. Se você tem amigos que te aproximam de Deus, Jesus está sendo seu melhor amigo hoje? Essas são perguntas que temos que fazer todos os dias na nossa vida. Porque sem Jesus como nosso melhor amigo, não tem sentido a vida. Não
tem sentido fazer amizade com outra pessoa porque nós não vamos satisfazer os desejos, fazer aquela pessoa feliz. Porque Jesus é a única solução dos nossos problemas. Você tem valorizado os amigos que Deus colocou do seu lado? Muitas vezes a gente reclama porque fez algo que nos magoou. Mas se a gente olhar pra gente mesmo, quanta gente magoou aquela pessoa também? É a mesma coisa que eu disse com a igreja. Se nós queremos mudar algo na igreja, nós temos que mudar nós mesmos. Não adianta a gente querer mudar os outros e a gente não mudar nós mesmos. Mas será que a gente realmente conhece o valor da amizade? Porque nesse mundo tão difícil, é difícil a gente saber o que é amizade de verdade. Porque no momento a pessoa está ali com a gente e tal, aí quando a coisa aperta, todo mundo some. Ninguém está do nosso lado. Será que a gente entende? Será que a gente realmente entende o valor de uma amizade para mim de Deus? Algumas pessoas foram privilegiadas com muitos amigos, mas a maioria pode contar o que tem com seus próprios dedos. A quantidade pouco importa. O que realmente é essencial é o quanto essa amizade impacta a sua vida. O valor de um amigo está no quanto você pode confiar em sua vida e ele, o quanto te aproxima do seu propósito de vida. Ou seja, se um amigo te aproxima de Deus, ele sim veio de Deus. E se você também pode ser uma pessoa assim, você tem que demonstrar para as pessoas o Deus que você serve. Não adianta a gente ficar querendo que os outros façam por nós. Ninguém vai fazer. Temos que nós dar o primeiro passo. Quanto mais você se aproximar de Deus através de um amigo, mais valor ele terá na sua vida. É importante que você saiba valorizar as suas amizades, entregando-as em coração e retribuindo em amor e cuidado na mesma medida. Lembro-me de uma história que conta de um casal que ele o casal estava triste porque havia sumido um corvo. Não, havia sumido um cachorrinho. E eles moravam na África. E quando sumia um cachorrinho por mais de 3 ou 4 dias, era porque ele tinha caído numa armadilha ou tinham pego ele para virar comida. Então eles tinham ficado super chateados com aquilo. E eles tinham um corvo. E esse corvo, depois que o cachorrinho sumiu, o corvo também ficou estranho. Ele sempre roubava coisa de cima da mesa. E eles ficaram observando por esses 4 dias. Chegou no 4º dia, então, a esposa, não aguentando mais, falou assim: amor, esse corvo não para de pegar pão do armário, não para de pegar pão da bancada. O que será que está acontecendo? Aí os dois ficaram assim, um tempo observando o corvo veio, pegou um pedaço de pão da bancada e foi. Pouco tempo depois o corvo voltou, pegou mais um pedaço de pão, os dois tiveram uma ideia. Vamos seguir o corvo para ver que talvez ele fez um ninho, né? Fez um ninho e está levando comida. Então eles seguiram o corvo. Numa noite relativamente longe da casa deles, eles viram que o corvo parou lá, desceu assim no chão e foi num buraquinho na moita. Eles ficavam ouvindo e ouviram um chorinho de cachorro. Eles ficavam assim: como assim? Deve ser outro cachorro
que era uma armadilha que fizeram para outro animal e pegou o cachorrinho. E o corvo estava alimentando ele ali durante os 4 dias que eles estavam presos. A gente pode aprender uma coisa com essa história, mas dizendo o final dessa história, o casal ficou muito feliz, conseguiu desprender o cachorro e depois eles agradeceram o corvo por ter salvo a vida do cachorro. Porque se não fosse o corvo, se não fosse o amigo do cachorro, o cachorro já teria morrido, né? 4 dias já sem comer, em um lugar preso. E nós podemos ser, sim, uma pessoa que dê esperança. Um sorriso para alguém, isso faz muita diferença. No livro O Cuidado de Deus, página 148, diz assim: podem as circunstâncias separar-nos dos nossos amigos. O vasto e turbulento oceano pode rolar entre nós e eles. Embora prevaleça ainda sua sincera amizade, talvez sejam incapazes de demonstrá-la, fazendo por nós aquilo com gratidão. Haveríamos de receber, mas se circunstâncias alguma, nenhuma distância pode separar-nos do Consolador Celestial. Então, por mais que os amigos que dizem ser amigos fujam da gente quando a gente mais precisa, a gente tem um Deus que está sempre do nosso lado. E Ele não foge da gente. É naqueles momentos mais tristes que Ele mostra o seu amor por nós. Que essa pregação, como mudou a minha vida, possa mudar o coração de cada um também. Como nós queremos, muitas vezes, eu digo por mim, a gente quer que os outros, que os nossos amigos façam com a gente o que a gente nunca fez com eles. E a gente precisa pensar que nós temos que refletir o caráter de Deus. Nós ajudamos em um local onde as pessoas são super carentes, umas crianças super carentes. Ontem tinha uma super triste e eu fui, abracei ela, perguntei se estava tudo bem. Ela começou a chorar. Chorou. Aí eu deixei ela um tempo chorar, depois abracei ela de novo. Ela conversou comigo, desabafou tudo o que precisava. Nós precisamos ser assim com os outros. Um sorriso, que muitas vezes a gente está dentro do nosso coração aflito, a gente fica pensando em nós mesmos, tentando arrumar os nossos problemas, como que é só entregar para Deus, e isso acaba estragando o nosso relacionamento com as pessoas. Então, que possamos pensar nisso, e pensar no que nós estamos falando, do jeito que nós estamos agindo, porque pode sim fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um, assim como Ele já está abençoando. Possamos pensar nisso sempre e pensar, se eu estivesse no lugar dela, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? A gente tem que orar para Deus para que Ele abra os nossos olhos, porque tem tanta pessoa necessitada neste mundo do nosso lado. Às vezes a gente atravessa a rua prestando atenção nas nossas próprias coisas e esquece de, se a gente abrisse os nossos olhos de verdade, tinha alguém, às vezes até do lado do banco, assim, atrás de você, que precisava de um sorriso. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém.
317. Escutemos de pé. 317. Amigo muito precioso. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, o Senhor é tão compassivo para conosco. O Senhor nos conhece no profundo do coração. O Senhor sabe que muitas vezes nós pensamos nos amigos externos, mas esquecemos do Senhor. Não foi sem querer que eu deixei o Senhor nessa pregação como um bônus. Senhor, muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Deixamos o Senhor para trás e vamos tentar fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. O Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Por favor, que essa mensagem feita aqui não seja o que sai da minha boca, mas apenas o que seu Espírito Santo disse, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos, sim, amigos, darmos um sorriso, esquecemos os nossos próprios problemas e ajudar os outros que estão à nossa volta. Por favor, Senhor, nos leve de volta para a nossa casa, que o Senhor nos guarde, nos